Bom, então, como a gente combinou, a gente dá início aqui no debate sobre a reforma administrativa, e eu faço aqui uma breve apresentação do Flávio, e se faltar alguma coisa, ele mesmo complementa, tá bom, Flávio? Como eu disse aqui, o Flávio é diretor da FASUBRA, é servidor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem sido, na direção da FASUBRA, uma das pessoas, não só ele, naturalmente, que tem feito esse acompanhamento par e passo do andamento da proposta de reforma administrativa junto ao Congresso, e, gentilmente, o Flávio se colocou à disposição para nos ajudar nesse debate. Certo, Flávio? Vamos fazer um teste de áudio. Você nos ouve bem? Todo mundo nos ouve bem? Sim, Doni, estou ouvindo bem. Então tá bom. Vou fazer uma descontração aqui muito rápida, a pedido de um servidor que está aqui sentado ao nosso lado, hoje de manhã, o Robson, cobrou da gente um achocolatado. Ele fez eu voltar no meio do caminho para buscar o leite, mas já está sendo feito, viu? E aí o outro já veio e abusou, que é o Sandro, que pede, na próxima Assembleia, queijo da canastra. Aí também você está exagerando, né, Sandro? Nós vez a gente traz o Flávio, aí o Flávio traz essas coisas para a gente lá de Minas. O Flávio é capaz de trazer pão de queijo, né, Flávio? Flávio, é o seguinte, eu não quero aqui determinar um tempo, mas eu sei da sua brevidade e não traduza isso por pressa. Fique à vontade e, após a sua fala, então, a gente abre aqui para os questionamentos, para as perguntas, a gente organiza isso, tá bom? Fique à vontade para começar. Um abraço. Obrigado, Doni. Bom dia para todos que estão participando aqui da atividade, seja de forma presencial ou na sala virtual. Os trabalhadores e trabalhadoras da Universidade Federal de São Carlos, né? Tem alguns colegas aqui também da UFJF que pediram para participar. Eu tinha feito essa pergunta com a Vânia, para a Vânia, e também estão aqui na sala, também saudá-los. Agradecer, Vânia, principalmente você que fez o contato aí, o convite, prazer revê-los, né? Você e Doni aí mesmo de forma remota, e já aceito o convite para a próxima presencial, tá, Doni? Me comprometo a levar algumas lembranças de Minas Gerais, mas também buscar algumas aí de São Carlos. Tá sem som o seu microfone. Cachaça. Tá certo. Bom, então, assim, entrando já no tema, né, queria também parabenizar o sindicato pela relevância dos dois temas, dizer que, terminando a minha parte aqui, eu vou ficar para assistir a Vânia também, que o assunto da RSC é um assunto de muito interesse aí da categoria, e a Vânia, né, uma referência no tema aí, está debatendo isso lá na CNSC do MEC, né, já debateu, na verdade, essa parte já foi cumprida, e é algo de absoluta relevância. Essas paralisações de ontem e de hoje estão sendo muito ricas, né? Tem vários sindicatos fazendo diversos debates, ou sobre a reforma, ou sobre pendências aí do acordo de greve. Ontem, aqui em Juiz de Fora, foi feito um sobre dimensionamento da força de trabalho. Eu acho que está bastante rico essa paralisação de debates formativos aí que são importantes para a gente, a qualquer tempo, sobretudo nos dias atuais, né? O que eu queria falar um pouco da reforma administrativa, né, como a gente está falando aí de transformações no serviço público, transformações no Estado, entendo que o primeiro ponto que se faz relevante é a gente refletir que ela vem absolutamente de forma fragmentada por várias iniciativas de todos os poderes. A gente talvez tenha um marco importante para citar aqui, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, que julgou uma ação direta de inconstitucionalidade lá da década de 90, ainda do período do governo Fernando Henrique, que questionava justamente a reforma administrativa daquele período, que alterava a Constituição
através de uma proposta de emenda constitucional, e justamente fazia com que se pudesse relativizar a letra U do nosso regime jurídico único. O Fernando Henrique propôs uma emenda constitucional que acabou aprovada numa tramitação bastante polêmica, né? E que foi objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade lá naquela época, lá em 1998, que acabou só terminando de ser julgada agora em 2024. E, para nosso desgosto, o STF atual acabou julgando improcedente, dizendo que sim, é possível contratar no serviço público sem ser por concursos do regime jurídico único. Obviamente, durante todo esse tempo, várias formas diferentes de contratação aconteceram. E, por não ter ainda julgado essa ação direta de constitucionalidade, a gente ainda tinha como, pelo menos, reclamar, entrar com novas ações e questionar, inclusive judicialmente, essas contratações. Mas essa decisão do STF cria um alicerce muito poderoso para os desdobramentos que já vem acontecendo. Vem acontecendo ao longo desses anos todos, e que agora se avizinha aí com novas mudanças do que está se chamando da reforma administrativa atual. A título de curiosidade, né, alguns personagens conhecidos dessa época, o advogado-geral da União do governo Fernando Henrique era o atual ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente da Câmara daquela época era o Michel Temer, né? Personagens aí conhecidos da nossa história. Então, com esse alicerce jurídico dado pelo STF no final do ano passado, eu gostaria de citar também o papel do Poder Executivo nessa reforma administrativa atual, né? Ou nessas diversas iniciativas e ações que se constituem uma reforma administrativa atual. Recentemente, em Brasília, houve uma audiência pública do grupo de trabalho da Câmara, em que foram convidados representantes do Poder Executivo. Acredito que todos devem estar acompanhando. Esse GT da Câmara, esse grupo de trabalho, ele fez, ao longo do mês de junho, uma parte agora de julho, antes de entrar em recesso, uma série de audiências públicas com convidados, né? Então, teve um dia só para entidades do terceiro setor, outro dia para entidades sindicais, para especialistas acadêmicos, e houve um dia para debater com representantes do Poder Executivo. Então, estiveram presentes lá o prefeito de Salvador, o governador do Rio Grande do Sul e a ministra Esther, do EC do MGI, né? E aí, a ministra traz na sua apresentação uma frase que é importante para a gente não se confundir, né? No debate, o governo quer fazer reforma administrativa, o governo está alinhado ou não com o Congresso nisso, e a apresentação da ministra é taxativa, né? Está escrito com todas as letras nos seus slides, a seguinte frase: a reforma já começou, estamos fazendo reforma administrativa desde 1º de janeiro de 2023. Então, o governo tem uma linha de reforma administrativa, e entendo que o debate agora, para compreender, e a gente não vai ter condição de aprofundar nesse aspecto específico, porque o relatório ainda não foi apresentado publicamente, mas é saber o quanto que o Congresso está alinhado no que o governo já vem fazendo no produto do grupo de trabalho, ou sua capacidade, né, de piorar a linha que já está em curso, né? Já está em curso. Não quer dizer que essa linha também só tem coisa ruim. Acredito que quando o governo fala da parte de governo digital, em que você agora pode assinar pelo Gov, sem sair de casa, que você tem algumas serviços que você pode solicitar pelo Gov, enfim, nos aplicativos existem aspectos positivos, mas fundamentalmente é preciso identificar aspectos que são muito semelhantes a outras tentativas de reforma administrativa que foram tentadas no Brasil. E aí acho que um tema importante, primeiro é saber assim, o que o governo chama de reforma administrativa dele, né? Então ele tem uma classificação que diz que eles estão trabalhando em 3 eixos: pessoas, organizações e essa questão do governo digital. Eles divulgam que tem diálogo com a sociedade para fazer isso, e aqui acho que vale a ressalva. Esse diálogo com a sociedade, do meu ponto de vista,
Não inclui os sindicatos, né, porque os diálogos que o governo teve com os sindicatos até agora foi debate das pautas de greve, porque estávamos em greve, né? O governo anuncia como um dos feitos de reforma administrativa reestruturação das carreiras, mas são reestruturação de carreiras que foram feitas porque nós apresentamos isso no movimento reivindicatório poderoso em 2024, né, que fez com que a gente pressionasse o governo e conseguia as alterações do PCCTA e um reajuste de mais que o dobro do que o governo tinha preparado. E o diálogo com os sindicatos também se dá nessas mesas, né, a mesa nacional, as mesas setoriais, que tem uma dificuldade imensa de avançar, né, assim, por muitas vezes as reuniões marcam outras reuniões e tem pouco avanço, né, principalmente com o MGI, né, com o MEC ainda tem um diálogo razoável, uma produção interessante aí, e como vocês vão observar na fala da Vânia aí, por exemplo, na regulamentação da SNSC. Mas o MGI, né, que é quem lidera a reforma administrativa para o governo federal, é um diálogo assim, bastante conturbado quando ele existe. O governo está chamando de reforma administrativa, por exemplo, esse tema que eu citei, que houve o debate aqui no Sinto Fejuf ontem, que é o dimensionamento da força de trabalho. É algo extremamente preocupante, não é objeto aqui do debate hoje, mas fica aí a sugestão, né, de um outro debate sobre esse tema, porque é bastante complicado os elementos que vêm na portaria, que o regulamento lá em 2022, ainda do governo Bolsonaro. O governo também chama de reforma administrativa as mudanças que fez na lei de estágios, do estágio probatório, né? Desculpa, do estágio probatório do serviço público, o programa de gestão e desempenho e todas as suas atualizações, a parte do concurso nacional unificado, a nova lei de concursos, a nova lei de cotas. Então, são todas transformações, né, do serviço público. Não estou aqui generalizando que todas são ruins ou todas são boas, mas são transformações lideradas pelo governo, ou que eles fizeram por portarias, decretos e instruções normativas, ou por projetos de lei que apresentaram no Congresso Nacional e foram aprovados. Na apresentação da ministra também fala sobre despesas de pessoal no Poder Executivo, relacionado à porcentagem do PIB. Então, mostra, né, está escrito na apresentação da ministra, que as despesas de pessoal elas estão alinhadas com o arcabouço fiscal. Há uma queda, né, de uma média que vinha em torno de 3,5% do PIB até 2020, há uma queda a partir de 2021, e hoje se projeta para o ano que vem 2,5% do PIB, que é um número que sozinho não diz muita coisa, mas conjugado com outras ações, a gente pode pensar aí na dificuldade de ampliação da força de trabalho ou de reajustes salariais, quando, né, se tem esse teto de gastos aí dentro do arcabouço fiscal. E o governo aponta também para novas ações que pretende fazer, como mudanças na avaliação de desempenho, para vincular as progressões de carreira às avaliações de desempenho do PGD, né, avaliação de desempenho por mérito, a gente já tem na carreira, né? Mas a ministra coloca isso no slide como uma nova ação, e também diz isso para a Fazubra no ofício que a gente recebeu dia 17. Dia 17 de julho, a gente recebeu um ofício do governo respondendo vários questionamentos sobre pendência do acordo de greve, e entre essas respostas, tem uma que diz que eles vão vincular, né, a avaliação de desempenho do PGD à progressão por mérito, que já suscita um monte de dúvidas, né, porque a gente não está todo mundo em PGD, né, alguns estão, alguns não estão, não é possível ainda fazer isso, mas já mostra qual é a intenção do governo para esse tema de avaliação de desempenho, que está muito presente também no debate do GT da Câmara. Eles anunciam, né, a questão da unificação da gestão previdenciária, através de um órgão que vai ser criado, chamado Uniprev, que tem a ver com aquela questão do decreto 10.620 do governo Bolsonaro também, que visava levar as nossas aposentadorias para a INSS, né, como desdobramento daquela reforma da Previdência de 2019. O governo atual agora desiste da ideia do governo anterior de levar os servidores públicos das autarquias para a INSS, mas fala de criar um órgão próprio centralizado, chamado Uniprev, está no slide da ministra também. Direito de greve e negociação coletiva, que seria uma iniciativa positiva, né, desejada e reivindicada por nós há muito tempo, está ainda no âmbito do debate com as centrais sindicais, mas o governo também coloca como uma proposta de reforma administrativa. Supersalários, o governo também coloca como uma proposta o combate aos supersalários, o GT da Câmara também fala disso, mas já a gente chega nesse ponto aqui sobre
o que está colocado. Então, mais ou menos isso está na apresentação da ministra, mas ela fala outras coisas também sobre o governo digital e também sobre essa questão de organizações. O slide dela está disponível, né? Se vocês não tiverem aí, eu mando para a Vânia, para o Doni, para eles mandarem para vocês verem assim, que o governo não tem essa polêmica, assim, o governo quer ou não quer reforma administrativa. O governo diz que já está fazendo, e aí a gente tem que estar atento agora do desdobramento disso e da relação disso com o que o GT vai apresentar em agosto, e ainda não apresentou, né? Então, eu queria destacar aqui, com relação ao trabalho do GT, né, que é o que está no Congresso Nacional, dois aspectos. Primeiro, o discurso que tem sustentado os debates, né? Na falta de um texto, a gente vai observando o que é falado em entrevistas ou nas audiências públicas, porque ainda não tem o texto. Mas, primeiro, percebe-se um discurso bem, vamos dizer assim, na defensiva, diferente do que vinha do ministro Paulo Guedes, né? Vamos lembrar que na época da PEC 32, em 2020, o discurso era que nós éramos parasitas, que tinha que colocar a granada no bolso do inimigo, que o Estado gastava muito com o servidor público, que precisava fazer ajuste fiscal, que precisava reduzir nosso salário através de... Poderia até reduzir jornada, mas reduzindo salário. Esse era um discurso assim, extremamente agressivo, que, vamos dizer assim, batia em todo mundo ao mesmo tempo, e isso facilitou, de certa forma, a reação, né? Todo mundo estava apanhando junto, todo mundo se organizou para defender junto, e essa PEC, apesar de ter sido aprovada em comissão especial e na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela não tramitou no plenário, não foi votada, né? Então, a luta aí dos sindicatos, dos trabalhadores, conseguiu impedir o avanço dessa proposta, que era extremamente agressiva, e trazia diversos problemas, né? Mas vamos seguir aqui. Paralelo a esse discurso mais de defensiva, né, dizendo que o trabalhador do setor público não é vilão, não é o vilão, agora nos chamam de agente de transformação. O serviço público, o GT a reforma não vai debater tamanho do Estado, e sim qualidade do Estado. Não vai ser feito ajuste fiscal com reforma administrativa, então isso não está sendo feito para economizar, uma vez que a despesa pessoal está absolutamente estagnada, num patamar abaixo do que estava até 2020. Diante desse discurso todo, vem as justificativas, então, de reforma, né? Se não precisa diminuir o tamanho do Estado, se não precisa economizar, se o governo já está fazendo, por que o GT foi criado, né? Por que criaram o GT na Câmara? Parafraseando aqui o deputado Glauber Braga, não sei o que aconteceu aqui, o microfone desligou sozinho. Como disse o deputado Glauber Braga, nenhum grupo de trabalho, comissão, GT, é criado na Câmara. Tá desligando aqui o microfone, dizendo que Ângelo desligou o microfone. Não sei se é algum problema aí na sala. Nunca se viu, né, nenhum GT ser criado na Câmara dos Deputados se ele não for baseado em alguma pressão, algum grupo de interesse que foi, né, que pressionou pela criação desse GT. Então, esse GT vem sustentado em algumas lendas, né, alguns mitos, algumas falácias. Primeiro, que vai vir uma mudança legislativa para combater privilégios. E aí o que sustenta essa argumentação de que vem para combater privilégios seria o fim dos supersalários, né, que são salários recebidos por uma parcela muito pequena do serviço público, particularmente presente na cúpula do Judiciário, do Ministério Público e alguns tribunais de contas, de pessoas que recebem acima do teto constitucional, que é o salário do ministro do STF, salvo engano, os 46 mil, e a gente vê alguns juízes acumulando, né, remunerações aí, chegando a 100, 200, 300 mil reais no único mês. Bom, curiosamente, o texto que não foi apresentado, mas foi discutido lá com membros do GT, com o presidente da Câmara, o Sindleges, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Legislativo, diz que não consta ainda supersalários, que ainda vão tentar avançar, vão conversar com outros poderes, mas que os supersalários têm um risco grande de ficar de fora da proposta legislativa que vai ser apresentada em agosto. Se isso acontecer, está mais do que escancarado que a linha de argumentativa de combate a privilégios é uma furada, né?
Outra que também sustenta o discurso de por que fazer uma reforma, por que criar um grupo de trabalho, é que é necessário modernizar o serviço público. Bom, o governo está... quando o governo fala de digitalização de serviço, você poder solicitar serviço por aplicativo, fazer uma assinatura digital sem precisar ir a um cartório, enfim, balcão digital para as pessoas que não conseguem usar o serviço digital também ter um apoio presencial, isso seriam questões modernizantes, né? Mas como falar em modernização, se um dos temas mais presentes no GT é a questão de um cadastro nacional de trabalhadores temporários. E o que está sendo falado são contratações temporárias de 3 anos, renováveis por mais 3. Você fazer contratação temporária por 6 anos é um ataque violentíssimo à estabilidade do servidor público, né? E a gente já está na ponta da língua, né, a argumentação de que a estabilidade ela não protege apenas quem trabalha no serviço público, ela protege a sociedade brasileira contra eventuais desmandos que não podem ser denunciados ou negados por servidores públicos se esses não forem estáveis. Então, o tema das contratações temporárias talvez seja mais grave, que vai constar aí, ao que tudo indica, no relatório do GT. E, lamentavelmente, bem recentemente agora, em junho, foi publicada uma portaria do MGI autorizando a contratação temporária das pessoas que estão no cadastro de reserva do CNU, Concurso Nacional Unificado. Então, assim, por portaria, o MGI já está autorizando contratações temporárias da turma que está no cadastro de reserva. Na teoria, eles vão entrar temporários aguardando ser chamado para ser efetivo. E aí, assim, é muito difícil acreditar que essa fila vai andar na velocidade adequada ou que andaria se não existisse esse expediente que foi criado. Eu chamo o temporário, ele faz o que o efetivo faria, né? Mas sem estabilidade, né? Podendo sofrer os desmandos e as pressões que um servidor com estabilidade não sofreria ou sofreria com alguma proteção. E aí, se a gente estender isso e pensar para estados e municípios, corre-se o risco de voltar a um passado já distante, em que virava a administração, trocava o prefeito, se mandava todo mundo embora e contratava todo mundo do grupo político que ganhasse a eleição, né? Então, contratações temporárias é um tema, é um eixo central aí da discussão do GT. E o terceiro, né, porque o primeiro é supersalários, o segundo é contratação temporária, e o terceiro tema que mais aparece nas falas, nas entrevistas, nos discursos, é a questão da avaliação de desempenho, que também nos preocupa. Você escuta a ministra falar que estabilidade não pode ser prêmio para um servidor ruim, né, como se já não existisse demissão para servidor público, né, já existe, né, só que precisa de processo administrativo, para ele não ser demitido apenas por uma ingerência política, e sim com um motivo grave. Né? A gente vê na resposta do ofício à Fazubra que a avaliação de desempenho do PGD será utilizada para progressão. A gente vê no slide da ministra que novas ações na área de pessoal vindas do MGI vão trabalhar essa questão da avaliação de desempenho, e a gente vê os membros do GT com uma discussão constante sobre avaliação de desempenho. O Zé Trovão, né, aquele deputado que vai para as audiências públicas com broche de fuzil e diz que está querendo modernizar o serviço público, propõe demissão mesmo por avaliação de desempenho. O Pedro Paulo, que é o coordenador do projeto, aquele deputado do Rio de Janeiro, ele já fala em remuneração variável, bônus, 14º salário, enfim, seja para usar para demissão, para remuneração variável, que a gente sabe os problemas que vêm disso. Nós podemos discutir isso aqui na parte das perguntas, porque eu estou vendo que parece que já deu meu tempo. Ou seja, para progressão, a realidade é que se a avaliação de desempenho não for algo muito justa, muito baseada em questões concretas, indicadores objetivos que você possa avaliá-lo, né, na subjetividade também pode ser um outro ataque à estabilidade. Então, a gente chega aí num momento em que a gente está esperando, né, agora agosto, para ver o que vem de peça legislativa. O que está sendo prometido são 3 projetos, um de emenda constitucional, uma lei ordinária e uma lei complementar, é o que se está dizendo, e até que ponto vai tocar nessas três questões centrais, né? Tem outras, como ampliar o concurso nacional unificado para estados e municípios, transformar todo o ato administrativo em rastreável através de tecnologia, mas esses 3, acredito que são os principais, né? Super salários,
contratação temporária e avaliação de desempenho. Super salários eu pago para ver isso entrar, não acredito que entre, né? Vamos torcer e pressionar para que entre, né? O combate aos super salários, que está tramitando no Congresso, não combate super salários. O projeto que está lá hoje no Senado, ele regulariza os super salários, o que seria uma tragédia. E contratação temporária e avaliação de desempenho são algo que, a depender do que vier no texto, muito ameaçadores para a nossa estabilidade. Portanto, com o mesmo espírito, né, da PEC 32, do Futuris e de outras tentativas mais de fragilizar ainda mais a nossa estabilidade já tão fragilizada, com tanta terceirização, com tanta novas formas de desenvolver trabalho administrativo que são criadas aí nos últimos 30, 40 anos. De forma introdutória, então, pessoal, o que eu queria trazer, porque o tempo era de 20 minutos, né? Até passei um pouquinho, mas estou à disposição aqui para o debate, para a gente conversar. Obrigado novamente, Vânia, Doni, pelo convite de vocês, e estou à disposição. Bom, nós vamos, como a gente combinou, o pessoal faz as perguntas, que pode ser pelo chat, o pessoal escreve, né? Se quiser falar também. E estou pensando em fazer bloco de 5, né? Se tiver 5 perguntas, talvez não tenha. Quem que... Giovanni levantou a mão. Pode falar, Giovanni. O pessoal aqui no presencial... Desculpa, um minutinho, Giovanni. O pessoal aqui no presencial levanta a mão. Se não quiser fazer a pergunta aqui no microfone, passa aqui para mim que eu passo para o Flávio. Desculpa aí, Giovanni, pode falar. Bom, Giovanni, aqui da Asave Viçosa. Bom dia, Flávio, bom te rever. Ontem te vi em outra assembleia, estou sentado aqui no mesmo sofá. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não te perguntei ontem. Quando eu vejo o que vem saindo do grupo de trabalho da reforma administrativa, eu vejo o pessoal falando nas questões de nem um Estado maior, nem um Estado menor, mas um Estado necessário. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que os direitos adquiridos dos servidores, como estabilidade, não seriam afetados. Olhando em volta, né, a conjuntura dessa mesma reforma administrativa infraconstitucional que você já citou aí, que a Esther Dweck tem implementado, né, a questão das carreiras, do formato das carreiras, a questão dos cargos transversais, dos cargos amplos, me veio um seguinte questionamento que eu tenho passado aqui para os colegas, sobre duas coisas. Quando eles falam nem Estado maior, nem Estado menor, mas o necessário, o que seria esse necessário? Né? Ou seja, um Estado necessário efetivamente pode ser um Estado menor. E quando eu vejo eles falando do servidor, que o servidor público não perderia direitos, não perderia a estabilidade, também me vem a questão de que servidor público é esse, né? Uma vez que a gente viu aí nas audiências públicas que as funções típicas de Estado, elas foram muito privilegiadas em relação a outras carreiras que focam, né, em profissões, como as carreiras ligadas à FASUBRA, as carreiras ligadas ao Sinasef e tudo mais. Você acha que essas minhas preocupações, elas têm algum sentido para você? Giovanni, obrigado. O Flávio, naturalmente, deve ter anotado. Quem levantou a mão foi Cadima, é isso? Ou Kedima? Pode falar. Kedima, bom dia, tudo bem? Oi, tá ouvindo? Sim, pode falar. Então, bom dia, Flávio, bom dia a todos, tudo bem? Uma questão que está me preocupando é a respeito dos cargos que são considerados obsoletos. Por exemplo, no meu caso, eu sou auxiliar de enfermagem, falta uns 4 anos para eu estar me aposentando.
Quer dizer, eu espero. E o que acontece? Parece que nessa PEC tem uma proposta de que cargos que são considerados obsoletos, que é, no meu caso, o auxiliar de enfermagem, que está extinto, podem ser demitidos, né? Eles podem ser demitidos devido ao excesso de gastos com o pessoal. Isso, como que vai funcionar, se você sabe me informar sobre isso, se é assim, vou demitir porque está em excesso e é por aí com uma indenização simplória de um salário por cada ano trabalhado. Isso me preocupa muito e eu acredito que a muitos também. Eu agradeço. Obrigado, Kézia. O Daniel fez uma pergunta, o Flávio, não sei se você viu aí no chat, o Daniel Moretti. Você viu aí, né? Bom, então nós temos 3 perguntas. Alguém mais aqui quer fazer alguma pergunta, pessoal? Bom, aqui não, então nós estamos com 3, eu vou fazer mais uma, 4, certo? A minha é muito breve, que é uma avaliação, uma caracterização, Flávio, sobre a votação desse projeto, né? Hoje o Congresso está em recesso, mas deve voltar aí muito brevemente. Você tem uma avaliação sobre quando é que eles pretendem, né, por votação? Essa é a minha pergunta. Fique à vontade aí com as suas respostas, e depois a gente vê se tem mais alguém que queira fazer algum questionamento. Obrigado. Obrigado, pessoal. Prazer revê-lo aí, Giovanni. Foi ontem, a gente esteve lá com o pessoal de Lavras, São João del Rei, né? E Kedman também, que é aqui da nossa universidade. Daniel Moretti, não conheço, imagino que seja de São Carlos, né? Bom, vou tentar responder misturado, né? Mas abordando tudo que foi perguntado. Primeiro o seguinte, sobre projeto. Não tem projeto ainda, pelo menos não público. Tinham prometido uma apresentação de um relatório parcial para o início de julho, não aconteceu. Depois tinham proposto uma apresentação de um relatório final para o meio de julho, também não aconteceu. E não sou capaz de dizer por que não aconteceu, mas imagino que toda a turbulência que está acontecendo no país, com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, e também da mobilização da sociedade, de pressionar o Congresso, né, o Congresso inimigo do povo, a questão do plebiscito popular, dos temas do plebiscito, essa questão do Trump, tudo isso abala aí as estruturas, e isso pode ter interferido nessa agenda, mas também pode ser só uma questão de ainda não ter consenso no texto. Nos textos, né? Porque eles estão prometendo 3 projetos. Esse GT teve uma característica assim, muito curiosa, que assim, querem nos convencer que em 45 dias eles vão abordar todos esses temas, preparar mudanças legislativas e fazer tantas mudanças quanto estão sendo anunciadas em 45 dias de trabalho. Um grupo de trabalho para propor tamanhas transformações em 45 dias só pode ter duas explicações. Ou ele não vai fazer em 45 dias, isso ainda vai estender. Na verdade, já não fez em 45 dias, né? Ou já tinha muita coisa pronta, né? Assim, como que o Zé Trovão apresentou um caderno de propostas no primeiro dia do GT? Acho que não tinha nem a primeira reunião, ele já tinha um caderno de propostas a ser apresentado. E aí, no caderno dele, mostra lá no final os patrocinadores, né? São entidades do terceiro setor, são entidades empresariais, grandes, né? Entidades empresariais. O que mostra, né, que quando o Glauber Braga falou assim, que tem algum interesse ali, tudo indica que são interesses de vender serviços, né? Vender serviços, no nosso caso aqui, serviços educacionais. Então, assim, a gente não tem como saber ainda o que vai estar no texto. Então, por exemplo, a Kedman está perguntando se vai tratar de demissão. A suspeita é que, se vier alguma coisa relacionada à demissão, vai vir na avaliação de desempenho. Só que a contratação temporária é uma forma de uma demissão já programada. Né? O contrato por 3 anos, e já tem daqui a 3 anos a certeza que eu demito todo mundo, mas eu posso renovar por 3 anos. E aí eu posso escolher, né, quem me interessa ser renovado por mais 3 anos.
Imagina o problema disso. Então, não sei dizer, Kedman, se vai vir algo concreto sobre demissão, mas que a avaliação de desempenho pode ser uma forma de demitir, pode. E a contratação temporária já é uma demissão programada, né? O Daniel perguntou sobre contratações temporárias, se pode ocorrer também na carreira de EPPGG. Não sei exatamente o que é essa sigla, mas ele explica aqui que é um cargo que constou no concurso nacional unificado, né? Acredito que deve ser especialista em políticas públicas e o GG eu não sei o que é. Mas eu acredito que a proposta que eles vão trazer no GT, eles falam de um cadastro nacional de temporários para os 3 poderes. Os 3 poderes, não, perdão, para as 3 esferas: municípios, estados e governo federal. Agora, a portaria do MGI já permite todo mundo do CNU, então provavelmente também está empregando essa carreira que o Daniel está perguntando, ser contratado de temporário. Basta estar no cadastro de reserva, é uma portaria. De junho agora. Né? Você pode, tanto no cadastro de reserva e precisando, você pode ser chamado. A contratação de temporários, pessoal, ela já existe, né? Por exemplo, vai ter um censo do IBGE, que contrata o temporário para ir lá fazer o censo. Você não vai precisar dele depois do censo. Então, para atender um interesse público excepcional, eventual, com data para começar e acabar, ou para atender uma tragédia, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, você faz contratação de servidor público temporário. O problema é que, na alegação de que isso está completamente descontrolado, principalmente em estados e municípios que têm 60%, 70%, às vezes, de professores, por exemplo, temporários, na justificativa de regulamentar uma situação, de combater uma irregularidade que realmente acontece, pode-se estar fazendo o mesmo que no caso dos supersalários. A gente não vai acabar com o temporário, a gente vai regulamentar o temporário e escancarar de vez essa prática. A iniciativa do MGI é um pouco isso, e o discurso que está no GT também. Vamos fazer um cadastro nacional, então está tranquilo, não vai ter mais temporário irregular, agora é regular. Não vai ter mais super salário irregular, agora é regular. Você não resolveu o problema, você só deu contorno de legalidade a ele, né? Assim, é o que eu desconfio que vai vir no texto. Então, sobre a votação, Doni, também que você pergunta, não sei, assim, eu acho, sim, que a nossa tarefa, a depender do que vier, é tentar adiar ao máximo para acontecer o que aconteceu na PEC 32, cair no ano eleitoral depois. Né? A PEC 32 veio no segundo semestre de 2020, a gente ficou 2021 inteiro batendo nela, né? Ela atravessou o ano sem votar, foi para 2022 e ninguém no Congresso fala mais nisso, né? Quando entra no ano par, aí, no ano de eleição, principalmente no ano de eleição do parlamento, que vai ser o ano que vem, não se vota mais nada. A promessa agora, a nova agenda, é apresentar no início de agosto os textos, né, que o pessoal do Sindileges fala, do sindicato lá do pessoal do Legislativo. É que o Hugo Mota vai tentar fazer uma rodada com os outros poderes, então vai conversar com o STF, vai conversar com a ministra, para ver assim, o que dá para alinhar todo mundo na mesma proposta, e que vai conversar com as lideranças dos partidos para ver qual que é o consenso mínimo. Eu não sei precisar o tempo que dura isso, nem se eles vão conseguir fazer. Tá? Mas a agenda atual é agora, em agosto, na volta do recesso, eles apresentarem as 3 peças legislativas. E outra coisa curiosa do GT é que, faltando assim, 5 dias para o recesso parlamentar, a gente assistiu também na audiência a deputada Alice Portugal, que é membro do GT, pedir para ver o texto em público. Não, mas os membros do GT não conhecem o texto? A gente que está aqui nessa assembleia, nessa atividade aqui do Instituto Fiscal, a gente vai conhecer o texto junto com a Alice Portugal? A gente vai conhecer o texto junto com o André Figueiredo, deputado lá do PDT do Ceará, acho que é do Ceará, se não me engano. Então, assim, os próprios membros do GT não sabem exatamente o que o coordenador do GT vai apresentar. O que é estranho, né? Porque se eu faço parte de um grupo de trabalho, tem um texto sendo feito, ou eu ajudo a fazer o texto, ou eu não sou do grupo de trabalho, né? Não dá para ficar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? E eu não sou entre aqueles que defendem que os deputados da esquerda não têm que estar nos grupos de trabalho, não. Eu acho que tem que estar. Mas, assim, desde que possa participar da discussão do texto. Se ficar ali só para enfeitar, fazer a fala e depois ser dito que você também ajudou a construir um texto que você não sabe nem o que eu acho bastante perigoso, né? E aí, sobre a pergunta do Giovanni, né?
Bom, assim, do meu ponto de vista, Giovanni, assim, tudo que as carreiras, né, os sindicatos e federações conseguiram ano passado de reestruturação vai na contramão do que se pretende de reforma administrativa. Então, assim, a gente ter melhorado o PCCETAI é tudo diferente do que eles querem. Eles querem carreiras transversais, a não ser o tamanho, né, que eles querem carreiras de 20 níveis, a gente passou a ficar perto disso. Mas você melhorar uma carreira, trazer o RSC, trazer as acelerações, assim, as coisas que a gente conseguiu transformar no nosso plano de carreira, sei também que isso não é unanimidade, né, algumas pessoas não concordam tal, com alguns aspectos, mas isso é uma contramão, né? É uma contramão do que se pretende na reforma. A PEC 32 trazia objetivamente a criação das carreiras típicas de Estado, né? Trazia o conceito para a Constituição. Não se fala isso muito agora no GT. Já vi uma entrevista que falaram isso, mas foi só uma vez. Também não estou duvidando que não apareça. Vocês vão lembrar, a PEC 32 trazia 5 formas de contratação, né? Trazia período de experiência, carreira típica de Estado, contratação de CLT, ampliação de terceirização, tinha umas 5, assim, diferentes. Agora o que está sendo falado é contratação de temporário, né? O avanço de flexibilização, de fragilização da estabilidade agora vem na figura, pelo visto, né, pelo discurso da questão dos temporários. Não sei se eles vão fazer alguma diferenciação de carreira típica. Se fizer, nos dificulta bastante a vida, né? Porque quando, né, a paulada pega em todo mundo, você tem aliados, e os aliados aí das carreiras típicas de Estado têm muito poder de fogo, né? As carreiras aí que são mal chamadas, do meu ponto de vista, né? Que não tem nada mais típico de Estado que oferecer educação e saúde pública, né? Mas esses colegas aí, esses companheiros dessas carreiras têm muito poder de pressão aí nos parlamentares. Direitos adquiridos, né? Também eu acho que é uma das lendas. Porque, sim, falar, a gente não vai mexer com vocês. Ok, mas fragilizar a minha carreira é me fragilizar, né? Se a gente... olha o exemplo que a gente tem aí na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Quando ela entrou, pelo menos aqui no FJF, a gente tinha 1/3 da categoria no hospital. Era 400 de 1.200. Estou chutando os números, mas não estou chutando longe, não. É mais ou menos isso. Hoje a gente tem 200 de 1.500. E já tem 1.200 seletistas lá no nosso hospital. Então, os técnicos administrativos de educação, RJU, do hospital, têm uma vida de trabalho muito mais difícil hoje do que tinham antes da empresa entrar. Não tem a menor dúvida disso, e eles dão esse depoimento em todos os eventos aqui do sindicato. Então, assim, não mudou o regime de trabalho de quem estava lá, mas mudou o regime de trabalho da maioria das pessoas que trabalham naquele local, né? Então, eu não acho que... Essa conversa, acho que é uma conversa mole, assim, não vão mexer no direito de vocês. Está mexendo na nossa categoria, né? Está fragilizando a gente. E essa questão do tamanho do Estado também é o que eu disse, é um discurso que eles têm feito na defensiva, de dizer que não vão fazer nada para economizar, não se trata aqui de tamanho do Estado, é de modernização, mas eu entendo que, sim, não tem nada mais anti-modernização do que voltar na época que você podia contratar por indicação política, né? Porque não duvido também de vir alguma coisa daqueles processos simplificados, né, de contratação simplificada. Mas mesmo se vier concurso, para temporário, é uma estabilidade muito frágil, que você pode trocar as pessoas. Bom, nós vamos fazer a segunda rodada, que talvez tenha a Vânia, que se inscreveu. Pergunto mais uma vez, alguém quer fazer alguma pergunta? Tanto aqui como no chat. Duas pessoas levantaram a mão no chat. A Cátia. Então, faz assim, ó, a Edma e o Alexandre Miguel, né? Então, eu vou propor que a gente já deixe instituídas essas 3 perguntas, e depois a gente vai para o fechamento, tá bom? Então, a Vânia se inscreveu, depois é a Kedma, aliás, Kedma, eu vou te pedir licença, porque como você já interviu, aí o Alexandre e depois você, pode ser? Então, vamos lá, Vânia. Bom dia a todas, todos e todas. Quero começar agradecendo o Flávio. Flávio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente.
debater um tema tão importante. O Flávio já tinha me falado, ainda não saiu o relatório final, mas a gente tem os elementos que está sendo tratado. Ele faz parte também do GT, que a FASUPRA criou para acompanhar esse processo, e ele teve aí dentro do Congresso, acompanhando aí para e passo as discussões que estão se desenrolando lá. E já fica aqui, Flávio, o convite para quando sair o relatório final, a gente vai trazer você aqui presencialmente, com os seus queijinhos, as suas cachaças, os seus doces de leite, tá certo? Para a gente fazer vai continuar esse debate, fazer o 5, segunda etapa desse debate, depois que sair o relatório, que deve ser agora nesse segundo semestre. Eu, na verdade, Flávio, não tenho nenhuma pergunta, eu só queria falar um pouquinho sobre a companheira falou do cargo dela de auxiliar de enfermagem, que é um cargo extinto, e que o governo estaria demitindo. Na verdade, ele não vai fazer isso, não vai ter demissão em massa, eu não acredito nisso. Só que a reforma administrativa ela já está sendo feita há muitos anos, né? Ela está sendo feita de uma forma muito sutil, que é extinguir vários cargos que são necessários dentro das instituições públicas e terceirizar esses cargos, né? Isso é o que a gente está vendo há muito tempo. Então, por exemplo, nós temos uma série de cargos que são necessários dentro das instituições que são terceirizados. E nós temos outras quantidades enormes, como a companheira falou, o cargo dela é um cargo extremamente necessário, que é o auxiliar de enfermagem, só que como nós temos aí, certo, também é um cargo que o governo instituiu, a gente não contrata mais auxiliar de enfermagem. E se bobear, nem tem, porque as instituições, aí parte para as instituições, assim, a UFSCar, o Juiz de Fora e outras, acabam usando essas vagas da área de saúde, já que a IFCE já entrou, né, nessas instituições, acaba usando para outros cargos que eles precisam e não contratam os cargos que poderia ser da área de saúde. A gente tem esse problema aqui com a USE. A USE está cada vez mais fragilizada e os cargos que vão saindo, que já saíram de lá, não são recontratados. Essas vagas são usadas para outras coisas, uma vez que o fiscal tem IFCE. A gente está nesse debate, inclusive, com o pessoal da USE. Então, assim, e eu que fiz parte do GT Cargos, a gente viu o quanto foi difícil a gente tentar colocar a proposta da FASUPRA, que é colocar uma descrição para todos os cargos e colocar como necessário, dentro do rol de atividades, aqueles cargos que hoje estão terceirizados e a gente acha que tem que ser contratado. E isso a gente não avançou, e ainda a gente tem dúvida se o que a gente avançou dentro da Comissão Nacional, que a gente avançou um pouquinho, se vai passar no MGI, se não vai ser vetado lá, porque até agora não saiu ainda publicado o decreto das descrições dos cargos. Então, assim, eu acho que esse debate é um debate que perpassa todos os governos que a gente já teve, inclusive os governos do PT, lógico, que com muito mais acelerado nos governos do extrema-direita, e aí vamos também dar o mérito a quem merece, né? A gente só teve contratação no serviço público quando o Lula entrou lá em 2001. Depois, a gente continuou tendo contratação. No governo Bolsonaro, nós não tivemos praticamente, e agora a gente está voltando com os cargos que estavam vetados. Mas é a contratação que a gente quer? É a quantidade? São todos os cargos? Não. Então, a gente tem que dar o mérito, dizer que avança algumas coisas, mas também a gente tem problema, porque a gente não avança nem nos governos, né, que a gente diz que esse não é de esquerda, nem de centro-esquerda, é de uma coalizão muito grande. Mas a gente, nos governos que a gente consegue ter mais diálogo, a gente não consegue avançar, por exemplo, para acabar com a terceirização, que é uma bandeira histórica. E aí, já falando um pouquinho aqui, eu entendi a pergunta do Daniel, acho que foi o Daniel que fez a pergunta. Essa reforma para todo o serviço público, para todos. Provavelmente não vai pegar militares, não vai pegar o judiciário, aquilo que a gente já sabe como é que é. Mas também, para a gente saber isso, tem que esperar o relatório final. Mas é para todo o serviço público, né? Não é só para as universidades, mas é para todo o serviço público, e aí a gente vai ver se vai ter aí dentro desse relatório a tal das carreiras típicas de Estado. Obrigado de novo, Flávio, e eu só queria continuar o debate. Ok, o Alexandre, se apresenta, Alexandre, pode fazer sua pergunta. Bom dia, tudo bom? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sim. Ok. Sim. Então, eu primeiramente queria agradecer o Flávio, né, por ter enviado o link, por ter convidado também para poder participar.
Mas me parece que eu já fui contemplado também na resposta, porque na resposta do Flávio eu me perdi no meio de tantas as respostas, que foi a pergunta da Kedma, né? Mas a nossa amiga aí, que antecedeu a fala aí, ela já explicou perfeitamente que nós não vamos ser, né? Assim, o pessoal que tem um cargo excluído, extinto, né? Vai ser mandado embora, que a gente aqui no laboratório de física, a gente estava com medo terrível disso aí, entendeu? Muito, né, a gente viu as mensagens, a gente ficou apavorado com a história. Mas, pelo jeito, aí a gente vai poder acalmar mais o coração da gente aqui em relação a isso, entendeu? Muito obrigado aí. E se puder falar alguma coisa a respeito mais, Flávio, agradeço. E, no mais, é brilhante palestra aí, tá? E agradeço ao sindicato aí pela oportunidade de estar participando aí dessa palestra enriquecedora, ok? Bom, então é a Kedma, e depois o Flávio responde, já, inclusive, Flávio, fechando. Você responde as três já fechando, eu jogo mais uma, que é mobilização. Você tocar um pouco sobre a mobilização. Kedma. Então, eu já fui contemplada já, eu agradeço, eu já tinha deixado até no chat falando sobre isso, mas assim, agradeço imensamente, porque foi muito esclarecedor, eu acho que muita gente estava com essa dúvida, e uma preocupação muito grande, para todos, né? E principalmente quando falo da nossa estabilidade, até que ponto nós estamos estáveis, principalmente com essa PEC, está deixando muita dúvida, e os corações muito apertados, mas muito obrigada, e foi assim, muito esclarecedor, viu? Ok. Ô, Flávio, então vamos lá. A Aldila perguntou se desculpa. atinge os aposentados, a reforma administrativa. Ô, Flávio, aí no chat tem uma pergunta da Aldila Galo. Aí você responde aí, tá bom? A Kedma já foi, Giovanni também, e o Daniel, obrigado, tá. Então, só mais a pergunta da Aldila Galo, tá bom? Ok, Flávio? Ok. Bom, na falta do texto, eu não sei se tem alguma mudança específica para os aposentados. Poderia ter uma boa, né, que é o fim da contribuição dos aposentados aí para a Previdência, né, que é uma reivindicação nossa desde 2003, que os aposentados parem de ter a dupla cobrança, né, já pagaram a vida toda e agora continuam pagando. Então, na falta do texto, eu não sei, não tem sido falado coisas específicas, mas eu entendo que tem a mesma lógica da questão de dizer que só vai pegar os novos que entrarem depois da reforma. Os aposentados estão dentro das carreiras, né? Especialmente na nossa, os aposentados fazem parte da nossa carreira, mesmo os que não têm paridade, a gente está todo mundo dentro da mesma carreira. Então, eu acredito que uma fragilização da carreira é uma fragilização da carreira de todo mundo, inclusive de quem já se aposentou. Eu não sei se o texto vem com algo específico, eu vou ficar devendo a resposta a essa pergunta. E acredito que as outras falas, Doni, não foram de perguntas, né? Foram considerações, mas eu vou só pegar o gancho, então, do que você trouxe aí da mobilização e fechar aí para a gente ouvir a Vânia sobre o RSC. Eu entendo, Doni, que a gente, assim, além da mobilização tradicional que a gente faz de pressão dos parlamentares, e de articulação com outras entidades, outros sindicatos, né, segmentos da sociedade que querem e têm interesse em preservar um serviço público de qualidade, eu acho que tem um debate entre eficiência e qualidade, né? Tem muito discurso da administração gerencialista de que a gente tem que fazer eficiente, tem que ser eficiente. A lógica do dimensionamento da força de trabalho está muito nisso, e que é um debate aí que a gente precisa aprofundar também. Mas quando pergunta qual estado, né, voltando naquela pergunta anterior do Giovanni, tem que é o serviço de qualidade que precisa ser entregue. E esse serviço de qualidade passa por carreiras estáveis, né, por carreiras estáveis. E essas articulações que a gente também já está acostumado a fazer com fóruns, com articulação de sindicatos, com segmentos da sociedade civil que estão interessadas nisso, entendo que precisa se aliar a debates internos nas instituições, os desdobramentos dessa quantidade de mudança que está acontecendo. A ministra apresentou 38 ações nos slides dela. Citei aqui uma meia dúzia, né, assim, para exemplificar coisas que, minha percepção, assim, são mais
próximas ao nosso cotidiano de trabalho. Mas tem um monte de coisa que está mudando em instrução normativa, em decreto, em portaria, que nem sequer passa no Congresso, e que muda o jeito que a gente vai trabalhar dentro das universidades, dos institutos federais, e que a gente precisa, né, nos sindicatos, debater minúcias disso, né, dos desdobramentos disso. As universidades ainda têm autonomia constitucionalmente prevista, autonomia administrativa, e, portanto, é possível resistir a algumas mudanças negativas também de forma nas regulamentações internas, né? Chama muita atenção isso, porque a gente está acostumado a ir para o aeroporto, para afetar, visitar deputado, pressionar, né, fazer as mobilizações, fazer as paralisações e greves, mas acho que a gente tem que aliar isso também, esses desdobramentos, porque está muito sutil algumas mudanças, né? Por exemplo, essa da portaria do MGI, ela passa quase que desapercebida. É só para o pessoal do CNU, não está pegando a gente, mas é a lógica que está vindo, né? Uma lógica de regulamentação e ampliação de contratação temporária, que é mais um jeito de atacar a estabilidade. E por que não pressionar, então, os reitores, né, as associações de reitores, também os reitores individualmente, para não usar a contratação temporária? Porque a universidade pode não usar. Né? Eu quero fazer concurso e se não tem vaga de concurso, eu não vou fazer essa ampliação aqui. É um debate difícil, mas entendo que a gente precisa disputar isso internamente, além das mobilizações. Agora, a mobilização agora vai ser crucial. Né? A depender do que for apresentado aí em agosto, vai ser necessário discutir, né, realmente dentro do serviço público a possibilidade de fazer uma greve que, no mínimo, empurre a reforma para o ano que vem, para o ano eleitoral, ameaçar mais, aí, dar mais medo nos parlamentares de votarem coisas que nos prejudicam. Mas eu estou antecipando algo porque, na falta de texto, não ter o texto até hoje já é uma vitória, tá? Porque esse texto poderia já estar aí sendo bombardeado na nossa cabeça com esse monte de matéria que a mídia produz de problemas do serviço público desde junho ou do início de julho, e até agora não tem. Quanto mais demorarem a apresentar, acho que mais a gente está ganhando terreno, e a mobilização vai ser fundamental, né? A gente está numa paralisação para ser contra a reforma administrativa e pedir para a implementação do acordo de greve, temas absolutamente relacionados, porque a reforma avançando, pode ser que nem o que a gente não implementou do acordo de greve saia, né? E como eu disse, o que a gente assinou com o governo foi conquistado na nossa luta, né? E vai na contramão da lógica da reforma. Então, conseguir as pendências do acordo de greve também é derrotar a reforma administrativa. Queria agradecer de novo o convite e parabenizar o Cinto Fiscal pela realização da atividade e a oportunidade de estar com vocês. E já confirma a presença aí no outro presencial aí que a Vânia já convidou publicamente também. Obrigado. Flávio, Flávio, muito obrigado. Ainda que a gente tenha uma contradição, né? A sua vinda aqui pode significar o agravamento da situação da reforma. Então, né? Mas aí, independente disso, você que é um militante ativo, engajado, a sua presença aqui vai ser sempre importante e infelizmente, nós podemos já vislumbrar que vai ter sim, né? Quer dizer, a apresentação da proposta certamente vai nos impor a necessidade de muita mobilização.